Bom, preocupado com o que vem acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas, a respeito da pandemia, né, do coronavírus que causa a Covid-19, eu resolvi fazer esse vídeo para conversar com algumas pessoas que têm me pedido opiniões, perguntado o que é que eu estou achando sobre isso, e dizer que não é nada muito fácil, né, de compreender, uma coisa que afeta e muda as características de várias coisas no mundo inteiro, né? Então é uma complexidade de coisas muito grande para se analisar, vamos dizer assim, rapidamente e superficialmente. Mas tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente, antes de começar uma análise, mas ter consciência de que coisas como essa pandemia não é uma novidade para a humanidade, né? Primeiro porque, se considerarmos em termos históricos, sempre gosto de falar sobre isso, há pouquíssimo tempo atrás, né, há 100 anos atrás, 102 anos atrás, a gente, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a pandemia da gripe espanhola, né, que na verdade surge nos Estados Unidos e assim, mata 50 milhões de pessoas, muito mais propriamente do que a Primeira Guerra Mundial. Então, em termos históricos, isso está muito próximo de nós, né? Vamos considerar o nosso tempo de organização social enquanto humanidade, isso é muito pouco tempo. E nós temos os registros históricos disso, que é importante a gente estar lendo, estar acompanhando, para ver como a sociedade se comportou e como afetou a sociedade naquela época, né? No caso brasileiro, né, a gente teve cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro que foram bastante afetadas e muita gente morreu, né? Muita gente o corpo era colocado na rua para que o Estado levasse, né, a polícia levasse e alguns outros serviços locais, né, considerando que em 1918 o Estado brasileiro era muito pequeno, né, basicamente o que representava o Estado, né? Setores de coleta de impostos, né, parte da burocracia estatal, e a polícia, basicamente. Inclusive, principalmente onde as pessoas buscavam socorro eram nas delegacias, porque não sabiam o que fazer quando as pessoas adoeciam e morriam em casa. O Sistema Único de Saúde, né, ainda não passava nem nas ideias das pessoas. As primeiras falas sobre o sistema de saúde público no Brasil surgem a partir da crise da gripe espanhola, né? Então, primeiro, ter isso em mente, né? E que a nossa sociedade ela já se isolou, né? Ela já teve esse distanciamento social motivado pela crise da gripe espanhola, né? E só que tem umas características bem diferentes, né? Como eu falei, o Estado brasileiro era muito pequeno, né? Os órgãos públicos, o SUS não existia, nem nas ideias das pessoas, mas as características populacionais eram completamente distintas também, né? O Brasil era um país extremamente rural, né? E que apenas essas cidades, né, que tinham vínculo com o mundo internacional, principalmente através de seus portos, eram as cidades que foram contaminadas, né? Então, de alguma forma, os grandes aglomerados de pessoas não aconteciam porque a imensa maioria da população brasileira vivia na zona rural, né? Então, talvez por isso a nossa população, né, não tenha sofrido assim como a população europeia, que já tinha grandes concentrações urbanas em 1918. Né? As pessoas viviam muito mais próximas das outras. Então, assim, nós passamos por isso, então é importante revisitar esse momento. É importante analisar e ler sobre o que aconteceu no período da gripe espanhola, né? E como, né, os órgãos públicos dos estados, dos países onde isso aconteceu agiram, né? E como a população também se comportou nesse período, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Então, compreendendo que tem essas características completamente distintas em relação a tempo, organização geográfica, organização populacional e ainda mais, né? Aquela população daquele período não tinha nem de longe um sistema de informações do qual a gente tem hoje. Então, vamos dizer assim, que por mais que a Covid-19, né, a doença adquirida através do coronavírus, seja algo muito perigoso, tão quanto a gripe espanhola, a gente tem um outro aparato completamente distinto, né? A gente tem o SUS, que é importante, depois eu pretendo dialogar especificamente sobre o SUS, sobre a necessidade que a gente tem no Sistema Único de Saúde e como ele pode ser a única, vamos dizer assim, esperança mais efetiva no tratamento das pessoas que venham a ficar doentes da Covid-19, né? Bom,
tem isso que a gente precisa saber. Mas tem outras coisas também que talvez sejam uma das maiores preocupações dos últimos dias. Tem crescido no Brasil a ideia de abrir novamente o comércio, os serviços, voltarem a trabalhar, e aconteceram as conhecidas aí carreatas da morte, né? As pessoas pedindo, criticando os governos, criticando os governadores, aí prefeitos que tomaram medidas mais efetivas para fazer com que as pessoas fiquem em casa e diminuir a concentração de pessoas nos mesmos ambientes, para inviabilizar cada vez mais a transmissão do vírus, né? Essas pessoas fizeram carreatas, foram protestar contra os governos, pedindo para que o comércio seja reaberto, principalmente, né? Alguns até que as escolas e universidades voltem a funcionar, o que isso é muito perigoso, né? Mas muitas pessoas nos grupos de WhatsApp, tanto os que eu participo de um grupo de WhatsApp aqui do bairro que eu moro, que é um bairro de periferia, e muita gente, mas muita gente da classe trabalhadora, né? Apoiando essas pessoas que a gente precisa trabalhar e etc, né? Então, pensando em termos sociológicos, né, e políticos também, tentando analisar isso politicamente, há duas coisas que pesam nisso. Sim, as pessoas precisam voltar a trabalhar porque se sentem ameaçadas de perder o trabalho, né, consequentemente de perder o salário e o sustento da sua família. E isso, para quem é da classe trabalhadora, né, para quem precisa todo mês ter aquela renda para pagar a conta de água, fazer a feira, pagar telefone, as coisas básicas, transporte dos filhos para a escola e tal, tudo isso, sim, isso faz sentido, as pessoas estão preocupadas com isso, né? Porém, né, é o dilema que está, né, colocado para nós agora, né? É salvar as vidas ou salvar a economia, né? Porque o trabalhador, né, o argumento de que o trabalhador precisa voltar, para o trabalhador ele conseguir pagar a sua feira, mas para o empresário da economia não parar, basicamente para ele continuar explorando o trabalho daquele trabalhador e continuar acumulando capital, né, em forma de lucro significativo, né? Então basicamente é isso. E há uma propaganda na TV, o governo federal ensaiou uma campanha, e depois assumiu, disse que não era do governo federal, uma campanha criminosa aí, o Brasil não pode parar, afirmando que as pessoas precisavam voltar a trabalhar para a economia não parar, porque depois pode ser muito pior e etc, né? Mas na verdade o que está em jogo primeiro é a vida das pessoas, né? Quantas pessoas podem morrer ou não se a gente voltar às atividades normais. No meu caso, como eu sou professor, né? Quantas pessoas eu posso contaminar, né, numa sala de aula? Eu dou aula a 4, 5 turmas no mesmo dia, por exemplo, né? Quantas pessoas eu não vou estar expondo a isso caso eu esteja contaminado? Então, voltar ao trabalho, né, a gente tem medo de perder o emprego, medo de perder o salário, mas também a gente vai colocar a vida das pessoas em risco, né? Mas quem está necessariamente promovendo essas corridas não é essas propagandas, né? Não é necessariamente a classe trabalhadora, né? Mas principalmente os grandes empresários, pessoas de classe média alta para cima. Se a gente parar, por exemplo, para analisar que tipo de pessoas estavam nessas carreatas, né? Que tipo de carro, o valor do carro dessas pessoas nessas carreatas, né? Mas, por outro lado, olhando, vamos pensar em termos sociológicos, né, as pessoas têm a necessidade de voltar, não necessariamente a trabalhar, né, mas a ter contato com outras pessoas, né. Os seres humanos, né, nós nos organizamos em sociedade e isso não é à toa, né, nós temos uma necessidade constante de estar em contato com o outro, de estar em contato com outras pessoas, né, de trocar informações, de trocar afetos, de trocar relações de todo tipo, né, de estabelecer essas relações. E esse período de quarentena, de distanciamento social, faz com que a gente tenha, né, contato com um número muito reduzido de pessoas, basicamente a nossa família, quando não o vizinho aqui do lado e tal. Mas como eu falei anteriormente, hoje a gente tem um sistema de comunicação muito mais prático, muito mais efetivo, muito mais instantâneo, né, que é a internet e as redes sociais de todo tipo que a gente usa, né? Então, assim, esse contato ele pode ser minimizado, né? E essa necessidade de estar em contato com o outro, né, a gente pode minimizar por isso, né? Talvez uma ou outra pessoa, não, mas eu não sou tão sociável, eu convivo bem com poucas pessoas e etc, né? Tem duas coisas. Que quando a gente pensa em termos sociológicos, em termos de sociedade, né, não é o exemplo específico meu, ou de fulano, ou de cicrano, que vai determinar
isso, né? Mas é o comportamento mais amplo, de um grupo social mais específico, né? Que vai, vamos dizer, provar que a gente precisa estar em contato com outras pessoas, né? A necessidade de estar em contato, de estar em constante socialização é muito efetiva, né? E isso, né, é muito diferente a depender da faixa etária do grupo social que a gente participa, que a gente está inserido, por exemplo, né? As pessoas de mais idade, imagine só o que é uma senhora ou um senhor que tem uma vivência religiosa muito efetiva, né? Que tem um cotidiano religioso muito programado desde muito tempo, né? Imagine retirar essa senhora das 2, 3 missas, dos 2, 3 cultos que ele ou que ela vai fazer parte dessa celebração toda semana. Você dizer a ela que ela não vai mais durante 3, 4 semanas, ou mais do que isso. A gente está num período agora meio de espera para saber quanto tempo vai durar isso, né? Para os jovens, né, talvez os jovens tenham diminuído a quantidade de pessoas que ele tem contato, né, no bairro, na vizinhança, etc. Mas, se a gente considerar a quantidade de contatos, né, de vínculos que se estabelece através das redes sociais, os jovens estão, né, em constante diálogo com outras pessoas, né, interagindo com outras pessoas, e isso é a necessidade, né, independente da faixa etária. As formas com que isso se manifesta é diferente, né? Então é importante aprender um pouco com isso e ter certeza de que isso pode passar, né? Mas depende de como todo mundo vai agir, né? Vamos tentar segurar um pouco essa necessidade de contato social com outras pessoas, mas ao mesmo tempo vamos tentar usar, né, esses outros meios que a gente tem para fazer contato com outras pessoas e diminuir essa problemática toda que o isolamento social está causando. Então muitas vezes as pessoas compram a ideia de que é preciso voltar a interagir, a frequentar a rua, a frequentar os espaços, né, por conta do discurso econômico e etc. Mas quando isso também tem um peso muito forte sobre a nossa necessidade de se socializar, de estar em constante diálogo com as pessoas. Então vamos utilizar esses meios, vamos pensar um pouco por aí, né, para tentar ajudar as pessoas, tentar ajudar a sociedade, e aí depois a gente pensa em como economicamente as coisas podem melhorar, né? Vamos cuidar das nossas necessidades, cuidar dos nossos próximos, dos nossos familiares, né, dos nossos amigos e tal, mas mantendo um pouco de distância e aproveitando que, diferente de 1918, né, na gripe espanhola, hoje a gente tem contato, né, em tempo real com as pessoas. Vamos usar esses meios para tentar minimizar essa necessidade que a gente tem de estar em contato com todo mundo, tá? Então, fique em casa.